Então, vamos continuar nossos estudos sobre as sevianas. A próxima seviana, então, é a bissetriz. Bissetriz. Aí, como eu disse, nós temos a bissetriz interna e a bissetriz externa. Vamos falar primeiramente sobre a bissetriz interna, tá? Então, o que faz de uma bissetriz ser uma bissetriz? No caso, uma interna. Bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que se equidistam. Tá? Que se equidistam dos lados. Essa é a definição de bissetriz, mas vamos ver a bissetriz de um ponto de vista espacial, plano, né? Uma figura. Aqui nós temos, não necessariamente precisamos de um triângulo para falar de bissetriz, né? Precisamos apenas de um ângulo. Aqui nós temos um ângulo e podemos traçar a bissetriz aqui, né? O que é a bissetriz? É o lugar geométrico, né? O traçado dos pontos que se equidistam. Quais pontos são esses? Desse ponto a esse ponto é igual a esse ponto a esse ponto. Então, os pontos que se equidistam é desse para esse e esse para esse, que são o mesmo valor, ok? Essa aqui é a nossa bissetriz interna de não necessariamente de um ângulo, né? E em um triângulo, como ficaria essa bissetriz? Passei da linha ali. Em um triângulo. A bissetriz, nós pegamos esse ponto, traçamos, né? E esse ângulo e esse se equidistam, certo? Esse ponto para esse e esse para esse se equidistam. Agora, como a gente vai achar os pontos notáveis, né? Qual o ponto notável de uma bissetriz? Qual é o ponto de encontro de um conjunto de bissetrizes, né? Então, vamos fazer o resto, né, das bissetrizes faltantes aqui nesse triângulo. Esse ponto a esse ponto esse ponto e esse se equidistam, tá vendo? E esse ponto, esse aqui e esse se equidistam também, certinho? Assim como esse aqui, então vai ficar formando como se fosse um losango, uma pipa, né? Assim. Mais ou menos esse desenho, né? Formas bissetrizes, com pontos que se equidistam. E esse ponto de encontro aqui desses pontos notáveis dessa bissetriz é chamado de incentro. Incentro. Mas por que incentro, né? Centro. Centro de quê? É o centro de uma circunferência inscrita em um triângulo, ok? Então, aqui o incentro nada mais é que o ponto, né, de encontro de um ponto do meio ali de uma circunferência inscrita em um triângulo, por exemplo.
Se pegarmos um triângulo e desenharmos um círculo dentro dele, e traçarmos as bissetrizes desse triângulo, nós vamos ter esse ponto, esse vértice até aqui. Aqui será o incentro nessa circunferência dessas bissetrizes, certo? Aqui os pontos equidistam, aqui também, ok? Esse é o incentro. E esse lado será igual a esse lado, que será igual a esse lado, que será igual a esse, e assim sucessivamente. Certinho? Então, nós temos também outro tipo de bissetriz, que é a bissetriz externa, ok? A bissetriz externa. Como nós vamos achar a bissetriz externa? Se traçarmos aqui um triângulo, né? E nesse triângulo traçarmos os restantes dos segmentos, né? Formar os ângulos externos. Ângulo externo 1, ângulo externo 2, ângulo externo 3. Passei. Ângulo externo 3. E traçarmos a bissetriz, que a bissetriz traçarmos a bissetriz dos ângulos externos, né? Que nada mais é a bissetriz, a divisão desses ângulos externos no meio. Então, esse ângulo externo e esse ângulo externo, traço a bissetriz, duas bissetrizes, essa aqui e essa aqui, formei um ponto. Esse ponto, ele vai ser chamado, essa é uma bissetriz externa, tá? Porque divide, vou colocar aqui, divide o ângulo externo ao meio. Dividir o ângulo externo ao meio. Formou um ponto. Esse ponto ele vai ser chamado de ex-incentro. O que é um ex-incentro? É o conjunto, né? É a união, o ponto de encontro de duas bissetrizes externas e uma bissetriz interna. Mas por que uma interna? Porque se traçarmos a bissetriz aqui interna desse ângulo, nós chegaremos aqui nesse ponto do ex-incentro, ok? Então, a bissetriz externa é o ponto de encontro dessas três bissetrizes. No entanto, duas são externas e uma interna. Aí, a gente pode traçar as outras bissetrizes, né? Como essa aqui. Então, se a gente puxar mais um pouquinho aqui dos ângulos externos, esse daqui e esse daqui, tá? A gente acha as outras bissetrizes, tá? Aqui nós temos uma divisão e aqui nós temos outra divisão, ou seja, outro ponto de encontro. Lembrando que aqui também é o ponto de encontro de uma bissetriz interna, outro ponto de encontro, tá?
Lembrando, puxando aqui para achar os externos. Podemos achar os outros puxando novamente, certinho? Para achar ao outro ponto de encontro, né? Aqui, ó. Aqui o outro já tá feito. Achamos outro ponto de encontro. Duas bissetrizes externas e uma interna. Aqui e ali, a gente achou o baricentro, né? O incentro, né? O incentro, o ex-incentro, outro ex-incentro e outro ex-incentro. Então, forma esse quase que um símbolo enigmático, né? Forma um triângulo invertido e dentro um outro triângulo. Sei não, hein? A matemática. Então, aqui nós temos basicamente o ponto de encontro aqui dos excêntricos. E, e, e dentro aqui desse triângulo em centro. Certinho? Podemos desenhar até um círculo aqui, ó. Desenhar um símbolo. Gente, isso aqui é o olho que tudo vê. Não é? Olha como tá tudo na geometria. Enfim. Então, agora vamos para o próximo, né? Que é a próxima serviana, ou não necessariamente uma serviana, né? É a mediatriz. Mediatriz, certinho? Então, se traçarmos aqui uma cruz, né? Mais ou menos uma cruz, certo? E dividirmos essa cruz em partes iguais, né? Os extremos, partes iguais. A definição, né? Primeiramente, vamos para a definição. Então, o que era uma mediatriz, né? Mediatriz é a junção aqui da altura mais mediana, tá? É necessário entender isso. E que é também um lugar geométrico dos pontos, bem parecido com a definição de bissetriz, né? Dos pontos que equidistam dos extremos. Diferente da bissetriz, né? Que é dos lados, equidistam dos extremos. Aqui nós temos, ok? Então, vai ser a junção da altura com a mediana. A mediana, ela vai dividir no meio, né? A altura vai formar um ângulo de 90 graus. A bissetriz, ela vai dividir o ângulo ao meio, né? E vai formar pontos que se equidistam dos lados. A bissetriz externa também, né? Você vai ter pontos externos. E a mediatriz, ela vai se equidistar dos extremos. Por exemplo, se traçarmos um segmento daqui até aqui, essa deve ser igual a essa. Ao mesmo tempo que se traçarmos um ponto daqui até aqui, essa deve ser igual a essa, certo? Correção, traçarmos um segmento, né? Nós não traçamos um ponto, nós formamos um ponto a partir da união de um segmento. Mas como nós formamos uma mediatriz num triângulo, né? Vamos para o que queremos aqui de fato. Um triângulo. Traçamos a mediatriz. Mediatriz, ela vai dividir
os dois extremos, né? Dois aqui, certo? Formou o ângulo de 90 graus. Divide ao meio e forma um ângulo de 90 graus, ou seja, junção da altura e mediana. Lembrando que aqui o conceito de serviana é sair de um vértice e até o outro oposto. Aqui nós não temos isso, né? Nós não temos a saída desse segmento e o final partindo de um vértice. Então, por isso que ela não está encaixada dentro do conceito de serviana. Mas, vamos para os outros pontos, né? Os outros pontos os outros segmentos, as outras medianas, né? Por exemplo, eu divido aqui esse ponto ao meio. Divido aqui ao meio, né? Nós temos esse ponto aqui. O resto da mediana. Divide aqui, 3 lados iguais, um lado igual, 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 igual. Esse aqui, esse ponto notável, nós chamamos de circuncentro. Por que centro e por que circo? Né? Ao mesmo tempo, mesmo jeito que o incentro é o centro de um círculo inscrito, aqui nós temos o centro de um triângulo. Aqui, ó, centro de um triângulo circunscrito. Ou seja, dentro de um círculo, o triângulo que vai estar inscrito dentro do círculo, e não o contrário, como estava na bissetriz, né? Então, aqui nós temos o circuncentro, esse meio do triângulo, meio do círculo, vai ser o circuncentro, ok? Então, aqui nós temos, tá? É do círculo, centro inscrito, e o círculo circunscrito, né? E o círculo inscrito. Então, aqui nós temos um triângulo inscrito em um círculo, tá? Aqui a mediana, né? A divisão, aqui nós temos outra, e aqui nós temos outra. Dividir ao meio, dividir ao meio, dividir ao meio, 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 tá? Circuncentro. Nós temos sempre que esse lado vai ser igual a esse, assim como esse lado será igual a esse, que o resto dessa mediana de baixo, tá? Esse igual a esse igual a esse, ok? Então, esses lados desses triângulos aqui, que acaba dividindo em outros triângulos, eles são iguais. Porque a definição de circuncentro é o ponto de encontro, né, de mediatrizes que são equidistantes dos vértices. Então, eles passam longe dos vértices, ok? São equidistantes dos vértices. Fechou? E aqui, ao desenharmos um círculo, né, e escrevermos um triângulo, nós temos esse triângulo, por exemplo, ele for um triângulo de 90 graus, né, nós temos que essa metade do círculo, né,
equivale a 180 graus, né? Porque a outra metade é 360. E que aqui nós temos a mediatriz, né? Que divide, né? Formando o circuncentro. Aqui nós temos um raio, outro raio, outro raio. Ok? Lembrando que aqui é um triângulo retângulo, né? 90 graus. Então, nós podemos inferir que o circuncentro está no ponto médio ou seja, aqui, né, que é a hipotenusa, né, como é um triângulo retângulo, é o ponto médio da hipotenusa. Ok? Então, essa é outra observaçãozinha sobre a mediatriz. Fechou? Então é isso, pessoal. Então abordamos aqui as servianas do triângulo, né? Os pontos de encontro dessas servianas. Nós, relembrando, nós temos a altura, né? Que vai fazer um segmento, vai ligar um vértice ao outro, ao oposto. E o conjunto das alturas vai formar o ortocentro, nome de clínica. Nós temos também a mediana, né, que liga um vértice a outro extremo e, no caso da mediana, vai dividir os lados em dois, né, dois lados iguais. A mediana, o conjunto dessas medianas, de três, geralmente, todos são três, vai formar o baricentro, que é o ponto de gravidade, ponto de equilíbrio de um triângulo. Essa é a peculiaridade da mediatriz. Além disso, nós temos também as bissetrizes, né, que foi da aula de hoje, a bissetriz interna, né, e bissetriz interna. A bissetriz interna, ela vai dividir um ângulo, não necessariamente precisa ter um triângulo, e vai formar dois pontos equidistantes. O conjunto das bissetrizes internas vai formar um incentro, né, um ponto em comum, que é o incentro. E uma peculiaridade da bissetriz interna é que o incentro vai ser um ponto o centro, né, de uma circunferência inscrita. Né, um círculo vai estar dentro do triângulo, diferentemente da mediatriz, que é o contrário, né, um triângulo vai estar dentro do círculo. Nós falamos também da bissetriz externa. A bissetriz externa ela tem que estender, né, os segmentos do triângulo e formar os ângulos externos, né, para você poder dividir esses ângulos externos e formar as bissetrizes externas, as duas, né, os dois pontos de encontro. Esses pontos de encontro das bissetrizes externas e uma interna é chamado de ex-incentro e forma essa figura peculiar. Assim como nós falamos da mediatriz, né, que é basicamente uma junção da altura e a mediana, formar uma reta, um segmento que vai produzir ângulos de 90 graus e vai dividir os lados, os extremos, em partes iguais, certo? O conjunto das mediatrizes, o ponto de encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro justamente porque é o ponto de um círculo, é um centro de um círculo circunscrito dentro de um que circunscrito, né? Um triângulo que vai estar dentro de um círculo. A peculiaridade na geometria, na trigonometria, é que
O circuncentro será um ponto médio da hipotenusa, que vai dividir a hipotenusa em dois. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.